Oi, galera, tudo bem? A gente vai agora para umas questões voltadas para a rede Sara, cujo assunto é o fundamento. Dentro desse assunto, fundamento, pode ter várias coisas, né? Alguns procedimentos, sinais vitais e tal. Interessante dessas questões aqui é que cada alternativa vai trazer uma informação importante para o seu estudo, logo aproveite a questão de cabo a rabo, inclusive o enunciado, tá bom? Então vamos lá. Presta atenção. Sobre a oxigenoterapia e a aspiração de vias aéreas, a gente vai julgar como verdadeiro ou falso. Olha só. A cânula nasal pode ocasionar irritação e ou lesão da pele. Pode ou não pode? Pode, né? A cânula nasal por si só, pela localização que ela se encontra, a posição que foi colocada, pela atração, pelo volume de oxigênio colocado, de repente, sem umidificação, pode causar lesão. Ok, verdadeira. Se essa daqui tá verdadeira, a gente já tem duas alternativas impossíveis, né? Segundo item, aliás, a máscara de Venturi fornece a concentração de oxigênio especificada? Sim, né? Essa é a vantagem da Venturi, a gente consegue colocar uma concentração mais exata, verdadeiro também. Veja que a gente já chegou na resposta. Ah, mas eu não tinha certeza da 2, enfim, a 1 para mim não era certa, então vamos continuar. Para a aspiração das vias aéreas, o dispositivo de sucção não deve ultrapassar a pressão de 300 milímetros de mercúrio para adulto. Olha só. Ou seja, se eu colocar uma pressão de 280, ok, é isso que está dizendo a questão. Só que na literatura, a gente tem que um volume de pressão, um quantitativo de pressão adequado, ele vai variar de 80 a 120 milímetros de mercúrio. Logo, saindo dessa faixa, já começa a ser danoso ou ineficaz. Por isso, errada, tá? Pulamos uma, né? A máscara facial oferece, tô lendo a de cima, tá? Porque eu pulei. A máscara facial oferece até 5 litros de oxigênio por minuto. Qual que é o erro aqui, galera? A máscara facial, ela tem uma possibilidade maior de oferta de oxigênio. Em geral, de 4 a 15 litros. Na prática, a gente sabe que mantém até cerca de 8 litros, tá? Mas a literatura traz de 4 a 15, errada também. Veja que está se confirmando aqui a última, te dando opções, caso você tenha dúvida em alguma dessas anteriores, para você eliminar as respostas. Cada aspiração deve durar de 10 a 15 segundos, aí já bate, né? Porque um tempo acima disso, aspirando, causa uma hipóxia no paciente, tudo bem? Então, 10 a 15, grava. Veja que cada item pode virar uma questão da sua prova, tá? Então, grava cada questão, é um tópico importante. As secreções do nariz devem ser aspiradas antes que a boca, sempre, tá? A ordem é nariz, boca. Grava isso, beleza? Verdadeiro, então, a gente tem, portanto, a alternativa D, tá? Pronto. Próximo. Quando a verificação dos sinais vitais, seria quanto, né? Assinale a alternativa correta, olha só. A temperatura axilar é mais precisa que a oral e a retal e, portanto, frequentemente utilizada. Não tem a ver com ser mais precisa, tem a ver com ser mais prática de ser verificada. E hoje em dia, veja que essa questão é de 2012, hoje em dia a gente tem outros dispositivos, timpânico, testa, enfim. Por quê? É mais confortável para o paciente colocar a axila do que a região retal, concordam? Pois é. Qual que seria a correlação correta se fosse corrigir essa questão? Seria que cada local tem a sua temperatura padrão. O que é normal numa temperatura axilar não vai ser normal numa temperatura retal, que é mais quente, tá? Então, essa seria a correlação possível para essa questão. Falso, a gente está procurando a certa. O centro respiratório no tronco cerebral regula o volume voluntário das respirações. Opa, voluntário. Involuntário, certo? Falsa. A pressão arterial é a força exercida pelo sangue sobre a parede das artérias, sendo a pressão sistólica relacionada com a contração do ventrículo esquerdo. Exato, é a primeira pressão, a pressão de ejeção que é sentida na parede das artérias. Opa, parece que achamos, né? Vamos ver a última para confirmar. O pulso é a força com que o sangue exerce nas veias. Nas veias?
seria nas artérias, sendo considerada de 60 a 80 batimentos por minuto. O pulso a gente verifica na artéria radial, por exemplo, né? Não é um local de fácil acesso, que a gente faz com frequência, a artéria radial, tudo bem? E não veia. Portanto, alternativa C. Mais uma de verdadeiro ou falso. Sempre que você tem um verdadeiro ou falso, você tem uma grande oportunidade de estudar vários itens completamente diferentes. Aproveita. Um paciente de 60 anos foi internado devido a sequela de acidente vascular encefálico e está com sonda. Vamos falar verdadeiro ou falso sobre esse aspecto, sobre a sonda. O tamanho do catéter deve ser determinado pelo tamanho da uretra. Essa questão aqui poderia estar mais bem escrita, deveria ser o calibre do catéter, porque quando falou tamanho, na primeira coisa que veio na minha cabeça foi o comprimento, tá? Mas é o calibre. O calibre, a gente não tem 12, 14, 16, enfim, então tem a ver com o calibre da uretra, para que você coloque na uretra de forma a preencher a uretra sem lesionar a uretra, tá? Então a primeira está verdadeira. Se a primeira está verdadeira, teoricamente, a gente pode tirar aqui de cena. 2. Os catéteres plásticos são inflexíveis e, portanto, devem ser utilizados para cateterismo intermitente, sonda vesical de alívio, certo? Diferente da sonda de demora, que a gente usa, por exemplo, a Foley, que é bem mais flexível, tá? Verdadeiro. Veja que aqui, ó, já conseguimos eliminar mais uma. As outras estão concordando. 3. Terceiro item. Para preencher o balão, utilizar o volume determinado por cada fabricante, ok, até aí ok, e a solução fisiológica. Gente, para preencher o balão, para não cristalizar, para não ter esse perigo, ao invés de solução fisiológica, o preconizado é água destilada, tá? Por isso que essa tá falsa. Logo, a gente já está aqui na questão correta, mas vamos seguir. Em homens, a sonda deve ser fixada na parte interna da coxa. Em homens, a gente prende na região suprapúbica. Em mulheres, na coxa. Então, por isso que essa informação está errada. A gente já teria a B aqui, mas vamos seguir. Veja que nas duas, aqui seria falso para te ajudar. E a última, os pacientes com sonda vesical de demora devem ter sua região perineal higienizada 3 vezes ao dia e sempre após a defecação. Aqui eu já ficaria na dúvida, né, da veracidade 100%, porque isso tem muito a ver com o protocolo. Já trabalhei em mais de um hospital que não tinha essa rotina de exatamente 3 vezes ao dia, né? Tinha pós-defecação e banho diário, por exemplo, olhando sempre a inserção, se estava com sujidade, enfim. Essa última é a que mais fica ligada a protocolos. Só que vamos supor que você não soubesse da última, você já teria chegado na alternativa correta lá pelo terceiro item já. Beleza? Mas está correta, segundo a banca. Então, a gente tem para essa daqui, alternativa B. 4. Um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico está apresentando dificuldade para deglutição. Foi prescrita alimentação por sonda nasogástrica. Assinale a alternativa quanto aos cuidados de enfermagem quanto a isso. Primeira coisa. A gente vai lendo, encontrando os erros e a partir de cada informação que a gente for falando aqui, colocando como certo ou errado, você vai utilizar ela para as próximas alternativas, tá? Primeira coisa, o decúbito é elevado? Sim, o decúbito é elevado. Qual é o grau, quantos graus esse decúbito deve estar elevado, pelo menos, para uma alimentação segura? 30 graus. Então, a gente tem isso aqui na letra A, a gente tem isso aqui na letra B, mas aqui a gente já tem algo bem, né, superior ao preconizado. Então, vamos tirar a C e a D. De cara? Sim, de cara. Continuamos na letra A. Checar o posicionamento da sonda antes de cada infusão, certo? Certo, para você não administrar com a sonda em local errado. A B tá escrito isso? Tá. Teoricamente, aqui também e aqui também. É algo bem mais óbvio, certo? Vamos continuar na letra A. Trocar o frasco da dieta a cada 24 horas, sistema fechado. Ou seja, se ficar ali uma dieta correndo o dia todo, a cada 24 horas troca-se o frasco, certo? Certo. Letra B fala isso? Fala isso também.
E as outras, aqui fala 12 e aqui ainda 24. Então, a primeira informação que você vai gravar dessa questão é os 30 graus. A segunda informação é que você vai checar o local. Opa, ficou um O, né? O local. A terceira informação é que você vai trocar o frasco a cada 24 horas. Grava isso, estuda por isso, tá? Beleza. A última informação da letra A é assim: a alimentação deve estar em temperatura ambiente. Grava isso. Não é morna, não é fria, não é gelada, é temperatura ambiente. E aí, o que trouxe a letra B para confundir? Fria. E aí, falando que diminui a quantidade, a possibilidade de contaminação e diarreia. Na verdade, uma dieta aquecida, ela pode sim aumentar o risco de diarreia, mas a orientação é preconizado que a dieta esteja em temperatura ambiente, tá? E aí, todas as alternativas vão te confundir. Vamos ver o que está escrito aqui nas outras. Ambiente, ok? E aí aqui mantém novamente a fria. Percebeu que nessa questão ele te cobrou essas 4 informações aqui. Portanto, use para estudar. Elevar o decúbito 30 graus pelo menos, checar o local, a inserção dessa sonda, troca de frasco a cada 24 horas e temperatura ambiente para a dieta. Beleza? Isso se repete muito, só que às vezes se repete de forma isolada. Cada informação em uma questão, tá? A alternativa A para essa. E por fim, vamos analisar essas alternativas como verdadeiro ou falso. E a gente está falando processo de cicatrização. O processo de cicatrização, segundo primeiros parênteses, apresenta as seguintes fases. A cicatrização tem a fase inflamatória, proliferativa, reconstrutiva e de maturação, certo? Certo. Tanto que o processo inflamatório, né, que a qualquer lesão ela pertence, né, àquele primeiro momento, é normal. Ah, está inflamando, é normal. Até ocorrer a reconstrução do tecido, trazer células ali que vão reconstruir, acontecer a própria reconstrução e depois maturar essa cicatriz, começa esse processo todo com a fase inflamatória, tá? Então, aqui, verdadeira. B, ou segundo item. Aqui se é verdadeiro, já vou tentando tirar a letra D. Deiscência cirúrgica é sinônimo de infecção do sítio cirúrgico. Deiscência cirúrgica não é a infecção, a deiscência é a abertura, tá? Por infecção, muitas vezes sim, mas é a abertura de algo que já estava fechado, provavelmente por complicação. Por isso que essa aqui está errada. Terceira, a escária e o esfacelo deve ser removido somente por debridamento cirúrgico. Opa, só cirúrgico dá para fazer debridamento? E o autolítico, por exemplo, né, que poderia remover esse esfacelo? Por exemplo, um hidrogel, um alginato, tá bom? O fechamento por sistema... Aqui tá falso também. O fechamento por primeira intenção ocorre com a criação asséptica da ferida e mínima destruição tecidual e sutura imediata. Sim, a primeira intenção, as bordas são unidas, por exemplo, aquilo é suturado e aquilo acontece esse processo todo de inflamação, de trazer células de reparação, acontecer a reparação e maturação normalmente. Veja que a deiscência, vamos supor, tem uma ferida fechada, que estava por primeira intenção, aquele processo de cicatrização complicou, aquilo abriu, muito provavelmente por infecção, e aí ocorreu o processo da deiscência, que na letra B, no caso o segundo item aqui, está como incorreto, está dizendo que é a infecção, não, é uma abertura por causa da infecção. Tudo bem? Então, é isso, gente. Veja que cada questão trouxe um ponto importante dentro de fundamentos e cada item pode representar uma nova questão para você. Ficamos por aqui, estudem, tirem suas dúvidas e façam mais do mesmo item que vocês sentiram mais dificuldade. Voltem na teoria naquele item específico que você sentiu maior dificuldade, beleza? Até mais! Oi galera, tudo bem? Mais questões de fundamentos, porque é um tema que desaba na prova. Desculpa aí os cough que eu tô com uma tosse chata. Vamos começar? Vamos aprender de vez o que costuma cair. Vamos parar de achar que é difícil, que é muita coisa. Esquece tudo isso. O seu foco é entender um conteúdo e praticar. E aí, praticando, você consegue confirmar realmente você aprendeu ou é um ponto que você tem que se aprofundar um pouco mais na teoria, tá bom? Então,
Foca nisso porque a sua vitória depende do seu treino, depende do seu esforço, da sua entrega e tá nas tuas mãos, querido. Então, não deixa passar e nem fica pondo desculpinha aí no seu processo. Vem comigo aqui, vamos resolver questões. Questões gigantes? Sim, é assim que você aprende. Cada alternativa aí é uma possibilidade de cair outra questão semelhante. Então, não reclama, hein? Faz aí direitinho. A gente vai falar de sinais vitais e aí vamos julgar uma a uma. Vou pegar uma caneta verde para combinar aqui, ó. Vamos lá. Febre e padrões de febre servem para o propósito de diagnóstico. Até aí, ok? Ok, né? Os padrões de febre diferem dependendo do pirógeno e podem ser classificados em sustentada, intermitente, remitente, recidivante. Precisa decorar cada um desses tipos? Cai muito pouco a definição desses tipos, mas você reconhecer que existe uma variação é importante. Vou colocar aqui uma observação de cada um, para caso caia algo semelhante, você ter isso na mão, tá? A gente chama de febre sustentada quando essa temperatura acima do normal, ela apresenta pequenas variações. Então, é uma febre com pouca variação. Variação de quê? Variação de temperatura, tá? Ela pode ser intermitente quando a gente tem uma febre alternada com não febre, com períodos de apirexia, para ficar mais fácil assim, tá? Ela é chamada de remitente quando tem uma febre diária com uma variação de mais ou menos 1 grau aí de temperatura, só que você não tem período afebril, sem período afebril, ou seja, mantém com febre, mas tem essa variação de 1 grau aproximadamente, tá? Já a recidivante existe uma febre com outros sintomas juntos, como então tem a febre, tem cefaleia junto, tem mialgia, mas todas não tem? Pois é, aqui é mais intenso. Às vezes tem até vômito. E aí você intercala, quando eu ponho esses dois traços, eu quero dizer intercala, com períodos de recuperação, com períodos que parece que tá tudo bem, tá? São variações de febre, vou até apagar aqui para não ficar confuso. Acho que até dá para deixar. Saiba que existem, cai muito mais a opção de reconhecer a nomenclatura do que a própria explicação, tá? Primeira verdadeira, já tô tirando aqui 2 alternativas, claro, não tenho certeza se a primeira tá verdadeira, então vai para a próxima, para quando você tiver certeza, você começa a fazer a eliminação das alternativas. 2 anormalidades comuns na frequência de pulso são a taquicardia e a bradicardia, ou seja, para mais ou para menos, certo? Em um paciente adulto, interpreta-se como TAC a obtenção de uma frequência acima de 100 pela palpação da artéria radial e da mesma forma a BRAD abaixo de 60, certo? Certo, são os limites da TAC e da BRAD. Precisa saber dessa? Precisa. Essa você tem que acertar, são valores que vão sempre estar caindo em uma questão ou outra, tá? Verdadeiro, veja que a gente já chegou na nossa resposta abençoada, mas vamos seguir o barco aqui. A dor altera a frequência e o ritmo da respiração, causando uma diminuição da profundidade da respiração. Sim, né? Você tá com dor, você vai ficando cada vez respirando menos, procurando se mexer menos. A dor te paralisa, na verdade, tá? Verdadeiro. A medição, ou a medição, no caso, acho que é a medição da saturação de oxigênio arterial pode ser obtida somente pelo oxímetro. Olha, o oxímetro é um instrumento mega prático para verificar a saturação, porém, pela gaso também não é viável verificar esse dado? Sim, então o fato aqui não é a indicação de uma ou outra, o fato é que está escrito que só pode ser verificado pelo oxímetro, e aí está errado esse somente. Falso aqui. Os níveis normais de pressão arterial ao longo da vida. A pressão arterial durante a infância deve ser avaliada em relação ao peso corporal e à idade. Durante a adolescência, a pressão arterial continua variando de acordo com o tamanho do corpo. E aí, na fase adulta, em geral, menor que 12,8 seria o valor normal. Sim, o que você precisa gravar daqui? Que de acordo com a fase da criança, adolescente, enfim, de acordo com essa fase de crescimento, há um valor normal de pressão arterial que não coincide exatamente com o valor adulto. E chegando na vida adulta, em geral, um valor ok, abaixo de 12,8. E depois a gente começa a ter a pré-hipertensão, hipertensão e os níveis de hipertensão, que aí já é assunto hipertensão e não fundamentos, que é a própria medição. Beleza? Então, vamos lá. Questão 2. Em relação aos dados antropométricos, então a gente sabe aqui qual é o assunto dentro do tema fundamentos. Tem os dados antropométricos? Tem. É sobre isso que vai falar essa questão. Vamos lá, item por item.
A pesagem diária é um importante indicador do estado hídrico do paciente. Tem como contrariar uma informação dessa, gente? Impossível, né? Beleza. Coletar informações de altura e peso do paciente em internação hospitalar é necessário somente. Começou a falar somente, apenas, começa a prestar atenção, tá? Se o nutricionista for comparar essas informações com o valor da circunferência braquial e prega cutânea do tríceps para cálculo do peso corporal ideal, dá para suspeitar que tem alguma coisa esquisita aqui? Minimamente, vai, gente, coletar peso e altura, na verdade, e acompanhar esse peso, porque a altura não vai variar, acompanhar esse peso, essa relação de MC, essa perda ou ganho. Por exemplo, não diz a respeito do edema, se o paciente está retendo líquidos ou não, como a própria letra A já dá a dica, sim, tá? Então, por isso que essa 2 aqui está falsa. Tá, verdadeiro e falso. A gente já tem aqui a opção letra A ou letra C. A terceira já consta nas duas alternativas que está correta. Vamos lá. Nas situações clínicas que houver necessidade de pesar o paciente diariamente, a pesagem deve ser feita na mesma hora, as mesmas roupas, o paciente ou roupas que tenham o paciente o mesmo peso, com a mesma balança e após o paciente ter esvaziado a bexiga. Gente, uma coisa bem básica, né? Por exemplo, o paciente um dia vai pesar de manhã, um dia vai pesar à noite, vai dar alteração, não vai ser possível comparar. Ou o paciente em uma pesagem, ele tá lá de camisola, ele tá com um pijama, enfim, levinho, descalço. Na outra pesagem, ele tá com uma jaqueta, calça jeans. Tem comparação? Não. Então, o que tá dizendo essa alternativa? O paciente tem que pesar com as mesmas condições ambientais, né? Para ser comparável o dado A com o dado B. Só isso, tá bom? Verdadeira. Quarta. Avaliar e registrar toda a administração e eliminação de líquidos durante o período de 24 horas é um aspecto importante na avaliação do equilíbrio hídrico. Quando a gente está observando a entrada e saída, aumento e perda de peso, né, o balanço hídrico que entrou e o que saiu, sim, 24 horas é um padrão para se verificar, e ao final do dia o que entrou e o que saiu, e tem algumas estimações também, como perda em lençol e etc, tá? A gente já tem a resposta por causa dessa daqui, né? Vamos ver a última. O índice de massa corporal mede o peso corrigido pela altura e serve como uma alternativa às relações de peso e altura tradicionais. Aqui a gente está falando do IMC. Peso sobre altura vezes altura ou altura ao quadrado. Beleza? Alternativa, então, letra A. E vamos para a terceira. Olha só, essa daqui é puro senso de observação da questão. Presta atenção. O técnico recebe o plantão pela manhã, assume uma enfermaria com 4 pacientes e ele está planejando os seus cuidados matinais. Quem vai receber banho em primeiro lugar? Observa. O paciente que acabou de retornar à enfermaria, vindo do centro cirúrgico, está com dor nível 7 em uma escala de 0 a 10. Veja, o banho, você está mobilizando esse paciente. Se esse paciente já está com dor, acabou de vir do centro cirúrgico, é o melhor paciente para se dar banho naquele minuto? Né? Então, qual que é o melhor paciente? A gente vai comparar as 4 opções que a gente tem aqui, 4. Porém, é o paciente que está com dor, o primordial naquele momento? Não, qual que seria o primordial para esse paciente? Avaliar o seu grau de dor, já avaliou, né? Grau 7. Medicar esse paciente conforme a prescrição, para que ele venha estar mais confortável para receber esse cuidado, que é o banho, tá? Então, não parece a melhor, vamos ver as outras. O paciente que já relatou anteriormente que prefere tomar banho quando a sua esposa o visita e pode ajudá-lo. Esse paciente já relatou que ele prefere a ajuda da esposa, e aí você vai fazer o banho agora porque eu estou aqui programando a minha rotina matinal. Você já está tendo o auxílio da esposa, isso está favorecendo o bem-estar do paciente, é recomendável que se siga. C. O paciente que está com incontinência fecal frequente de fezes diarreicas. Opa, aqui já começa a se justificar, porque se esse paciente não tomar banho, se ele está com incontinência, provavelmente ele vai ficar em contato com essas fezes na região perianal, enfim, aonde encostar essas fezes, já que está diarreica, aumentando o risco de lesão de pele, fora todo o desconforto, né? Parece um paciente potencial, a gente vai ver a última agora. O paciente que acabou de retornar de exames
diagnósticos e que se queixa estar muito cansado. Então, o paciente foi movimentado, enfim, vai saber o que esse paciente tinha, ele chega exausto e ainda vai receber o banho. Então, dentre essas 4 opções, o que mais grita aqui de ok, vamos colocar esse paciente em primeiro lugar, é o paciente que está com incontinência fecal. Afinal, todos os outros ou vai receber ajuda, já da esposa, ou está em condição desfavorável para, nesse momento, ser deslocado ao banho. Então, a alternativa C. Tranquilo? Esse foi um pouco de julgar uma por uma para chegar num senso comum, né? Questão número 4. Em relação ao procedimento de punção venosa para obtenção de amostras de sangue para exames laboratoriais, recomenda-se que sejam instituídas medidas de segurança para minimizar os riscos e complicações dessa atividade. Vamos analisar essas alternativas aqui. A remoção da agulha sem retirar o torniquete previne a formação de hematomas. Se não retirou o torniquete, na hora que você remove a agulha, não vai ter uma pressão ali. Então, ele vai prevenir a formação de hematomas ou ele vai favorecer a formação de hematomas? Ele vai favorecer. Então, a primeira aqui, falsa. Então, se a primeira tá falsa, tira ela daqui da letra B, tá? Procure chutar certo, porque se você não chegar na sua resposta por entendimento, né? Se porventura você não conseguir resolver a questão 100%, você vai precisar resolver, escolher uma das alternativas para marcar. Mas é claro, né? Sempre observa qual não pode ser, para que a sua proporção de acerto seja maior, tá bom? Item 2. A antisepsia da pele no sítio de punção evita a contaminação direta do paciente e da amostra, certo? Certo, né? A antisepsia no sítio da punção vai evitar que o paciente que vai ter uma porta aberta passe por um processo infeccioso naquele local e a amostra também permaneça intacta. 2, então, correta. Veja que a gente, parece que já temos aqui na letra A, mas vamos seguir. A inserção profunda da agulha impede a lesão nervosa ou punção acidental de uma artéria. Impede ou aumenta a chance? Se eu estou fazendo mais profundo uma inserção, eu posso ali lesionar, encontrar, né, dar de encontro com um nervo, né, ou ainda encontrar uma artéria no meio do caminho, dependendo do local, tá? Então, não é impede, ela aumenta a chance, tá? 3, então, falso. Para que a punção seja efetiva, a agulha deve ultrapassar a parede posterior da veia puncionada. Então, eu encontro a veia com a ponta da agulha e eu atravesso essa parede por completo para estar dentro da veia, beleza? Verdadeiro, então. E 5, no momento da inserção da agulha, o sítio de punção deve estar seco, né? Que a gente não utilizou, por exemplo, o álcool ali, para evitar a exacerbação da dor. Na verdade, é para evitar principalmente a hemólise, beleza? Então, a gente tem a letra A como resposta dessa questão. Questão 5. Em relação aos cuidados de enfermagem com alimentação enteral, veja quantos assuntos são possíveis dentro do fundamentos, né? Vamos procurar a correta correlação ao final, né? Uma fórmula de dieta enteral deve ser servida na temperatura ambiente. O que vocês acham? Certo, cuidado com fria, quente, tá? A temperatura ambiente é a resposta. A fórmula fria pode causar cólica e aumentar o risco de diarreia. A fórmula quente também pode estimular a diarreia, beleza? Verdadeiro. Durante a alimentação por sonda gástrica e por 1 hora após a administração da dieta, a cabeceira do leito deve estar elevada em pelo menos 30 graus. Perfeito. Cuidado com o quê? Em geral cai 45 graus, 60 graus e é 30 graus o mínimo já seguro, tá bom? Cai bastante de formas diferentes, mas a mesma informação. Item 3 agora. Antes de introduzir a dieta, é necessário confirmar o posicionamento da sonda. Recentemente, tem outras gravações aí de fundamentos que eu já fiz para vocês, que esses 3 itens caem maciçamente. Outras bancas, outros órgãos, outros anos caindo a mesma coisa. Então, antes de introduzir a dieta, conferir o posicionamento da sonda. Uma das maneiras seguras de fazê-la é por meio da verificação de pH. Beleza, tá? Certo, certo, certo por enquanto. Veja que a única do enunciado que a gente tem certo, certo, certo aqui nas alternativas é a letra C.
tá? Vamos seguir. A sonda de alimentação enteral deve ser lavada uma vez ao dia, oferecer água após as refeições. Pode alterar o equilíbrio de líquidos e eletrólitos. Olha só, a lavagem da sonda ela é feita a cada refeição, com aquela seringa grande de 60 provavelmente, tá? Pode variar de protocolo para protocolo? Pode, mas o fato é que não é uma vez ao dia, porque essa sonda vai entupir se for lavada só uma vez ao dia. Então, essa higienização da sonda da região interna, ela é a cada refeição. A administração de água adicional, ela vai ser conforme prescrição, porque pode sim haver restrições de paciente para paciente, tá? Falsa, então, aqui. Os frascos com a fórmula enteral e os equipos da dieta não precisam ser substituídos. Misericórdia, que nojo, né? Vai ficando uma crosta ali. Uma vez que o procedimento não é estéril. Pois é, não é estéril, mas existe. Cada vez que você troca o frasco, você troca também o equipo, e em geral, pelo menos uma vez ao dia, tá? A não ser que aconteça alguma coisa, algum rompimento, enfim, alguma sujidade ali que não seja possível de higienizar internamente, entupiu, enfim, acontecer qualquer coisa, isso pode variar, mas em geral, a cada 24 horas e o frasco é trocado junto com o equipo, tá bom? Alternativa, então, letra C. Questão 6. Em relação às 6 etapas essenciais para uma estratégia de prevenção de úlcera por pressão, isso dentro do contexto segurança do paciente, vamos no mesmo esquema de questão. Na admissão, todos os pacientes devem ser avaliados quanto ao risco de desenvolvimento e existência de úlcera por pressão. Detalhe, né? A gente não fala mais úlcera por pressão, a gente fala lesão por pressão. Por quê? Porque o estágio 1, por exemplo, ele não há presença de úlcera, apesar de haver lesão na pele, tá? Então, por isso mudou a terminologia. Não se fala úlcera por pressão, é lesão por pressão, com seus devidos estágios, tá bom? A avaliação de risco deve contemplar mobilidade, incontinência, déficit sensitivo, estado nutricional. Sim, né? Tudo isso está dentro. Isso se relaciona diretamente com a escala de Braden que a gente vai ver no item 2. Verdadeiro aqui, tá? Tiramos a C e tiramos a D. Veja o quanto as provas da rede SARA permitem essa redução das possibilidades de marcação lá das alternativas, né? A escala de Braden, item 2, tá? Caracteriza o paciente sem risco, com risco baixo, moderado, alto, muito alto, para desenvolver lesão por pressão. Quanto maior a pontuação do paciente, maior será a sua chance. Olha só para você ter aqui, a escala de Braden vai avaliar percepção sensorial, umidade, nível de atividade desse paciente, mobilidade, nutrição, fricção, cisalhamento e etc, tá? Fato é que quanto maior a pontuação, mais preservado estará a pele desse paciente, porque, por exemplo, com relação à umidade, é um paciente que permanece seco e ganha pontuação maior por isso. Então, aqui está exatamente ao contrário, olha só. Cadê? Quanto maior a pontuação do paciente, menor será a sua chance de desenvolver. Então, a 2 aqui está falsa, tá? Se a 2 aqui está falsa, a gente tem já aqui a letra A, muito provável, né? 3. A inspeção diária da pele deve ser feita nos pacientes que apresentam risco de desenvolvimento de UPP. Deve ser dada atenção especial a áreas de risco para desenvolvimento de UPP, que seria LPP. Sim, né? Essa avaliação diária é para pacientes que têm a chance de ter. Né? Um paciente completamente que se mexe, levanta, que não fica restrito a nada, muito provavelmente não tem necessidade de você ficar avaliando região sacral, calcâneo, etc., porque é um paciente que não permanece nessa mesma posição. Ele sente um desconforto, ele se muda, ele levanta, ele caminha. Tudo bem? Então, a atenção maior são nesses pacientes potencialmente de riscos. Item 4. Durante a hidratação da pele, deve-se massagear as áreas de proeminências hiperemiadas. Gente, eu paro por aqui porque essa frase, ela é clássica. Região de proeminência óssea, principalmente hiperemiada, não se deve massagear de jeito algum. Tá? A pele do paciente ela deve permanecer hidratada sim, mas as massagens, quando realizadas de forma leve, elas não acontecem nessas regiões que já estão com cara de que estão sendo lesionadas. E sim, a mudança de decúbito, por exemplo, uso de dispositivos para aliviar a pressão, essas são as medidas protetoras, tá?
Aqui, falsa. Líquidos, proteínas e ingesta calórica são importantes aspectos para a manutenção de um estado nutricional adequado, não tem o que discutir, visto que a condição da integridade da pele ela é multifatorial, né? A mudança de decúbito deve ser executada para aumentar a duração e aumentar a magnitude da pressão exercida sobre as áreas vulneráveis. Aumentar, diminuir. Diminuir, se eu estou tirando a pressão ali, alternando o posicionamento, estou diminuindo a pressão naquela localidade. Verdadeiro essa daqui, falsa essa daqui, realmente é a letra A, beleza? Questão 7. A resolução COFEN 358. Gente, algumas resoluções COFEN não tem jeito, você vai ter que bater o olho no número e saber do que se trata. Todas? Não, impossível, né? São muitas, né? Mas a 358, sistematização da assistência da enfermagem, vai ter que bater o olho na resolução que trata do código de ética, vai ter que bater o olho em algumas principais. Como que eu vou saber? Treinando, você vai perceber as que mais caem. Isso é a prática, é a prova do seu estudo, sabe? Porque ela pode aqui falar do que se trata, como ela falou, mas ela poderia não falar. E às vezes, principalmente nas questões da OCP, só para uma dica para vocês, elas caem bastante, assim, número de resolução, número de lei, falando até mesmo, a questão é do que se trata, entendeu? A questão quer saber o tema pelo número. É cruel, mas cai, tá bom? Então, decorem algumas, é importante. Essa resolução 358, ela dispõe sobre a sistematização da assistência da enfermagem, fala do processo de enfermagem, veja, não é a mesma coisa, né? O processo está dentro da sistematização, que ela acontece em ambiente público e privado, onde ocorre o cuidado da enfermagem, etc. Tá. Aqui ele já trouxe especificamente, minha caneta sumiu, não sei porquê, especificamente sobre o artigo 6º que te ajuda na hora de estudar. Claro que na hora da prova, muito provavelmente você não vai lembrar exatamente o que é o artigo 6º, né, gente? A gente não é um dicionário ambulante. Mas de tanto estudar, você vai perceber que o artigo 6º ele é bastante cobrado e logo vai bater o olho e vai detectar o que está de errado nessas alternativas aqui, tá bom? Vamos no item 1. A integralidade dos dados coletados sobre pessoa, família, coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença é necessário ao processo de enfermagem? Aqui tem uma pegadinha, né? Não é a integralidade, é o resumo desses dados. Afinal de contas, o enfermeiro ele vai ouvir todos esses dados, anotar tudo e ele vai utilizar parte deles, o que realmente se correlaciona com a situação daquele paciente. Por isso que tá errado. Foi um pouquinho de pegadinha? Foi, né? É um pouco de decoreba? É. Mas você vai se acostumando com tanto fazendo questões. É por isso que você tá fazendo, errando e acertando tudo agora no momento pré-prova. Item 2. Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas. O que a gente está falando aqui? É o que compõe, o que deve ser registrado, tá? Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença. Perfeito. O artigo 6º ele fala todas essas 4 itens, só que aí na letra A a gente encontrou já um probleminha, né? Verdadeiro. As ações ou intervenções de enfermagem realizada face aos diagnósticos, veja que aqui está resumindo as fases, gente, e os resultados alcançados em consequência dessas ações ou intervenções. Ou seja, eu tenho os dados, eu interpreto os dados que eles vão virar diagnósticos, eu vou fazer um planejamento, lógico, mas aí eu vou botar em ação, eu vou ter uma intervenção e através dos resultados eu vou me replanejar. Resultados. Depois do artigo 6º, etc, ele vai explicando sobre as fases, né? Tudo isso tá lá na COFEN 358. E todos esses 4 itens aqui diz respeito, sim, ao artigo 6º. A única coisa é que no item 1, ele trata como todos os dados vão compor as anotações, os registros, e não são todos os dados, é o resumo, e isso tornou a alternativa errada. Isso somente a 1 tá falsa? Levou a gente para o item C, para a alternativa C, tá bom? Questão 8ª. Enquanto técnico de enfermagem, você está cuidando de uma senhora com 45 anos de idade, internada com efizema. Veja, é um técnico o foco dessa questão, tá? No momento que você chega no quarto, ela tá pálida, ela tá referindo cansaço, você verifica os sinais vitais, você encontra uma pressão ligeiramente aumentada, um pulso normal, uma temperatura axilar normal, uma frequência respiratória aumentada, oximetria ali no limite, né? 92, e
com relação a isso que você encontrou, qual seria a sua conduta? Veja, você é um técnico de enfermagem. Ela não está, tem a saturação dela 92, ela não está desaturando por completo, ela está com uma dificuldade respiratória ali importante, né? Ela está respirando muito mais rápido do que deveria. Ok, mas você é um técnico de enfermagem. Você, por conta, você aumenta o fluxo para 4 por minuto, vai aumentar o aporte de oxigênio? Você não tem essa autonomia, tá? Veja o item 2. Você vai abaixar a cabeceira do leito. Quando você abaixa a cabeceira, você vai piorar a capacidade respiratória dela. Então, também não me parece uma boa ideia. Você vai acionar o enfermeiro do plantão para avaliação do paciente. Opa, que já é uma conduta cabível, né? Você vai acionar alguém hierarquicamente superior a você dentro da sua categoria para avaliar esse paciente também e tomar as devidas providências. Isso aqui já parece bem interessante, né? Interromper a administração de oxigênio? Não, né? Se você interromper, provavelmente você vai piorar o quadro respiratório dessa paciente, tá? Então, o que seria mais grosseiro aí? O 2 e 4 nem pensar. Tá? Então, o 2 aqui, ó, e o 4 nem pensar, tá? Você já teria a A e a B. Acionar o enfermeiro? É óbvio que sim. Veja que está aqui presente nas duas. Você já ficou com duas alternativas. Só que essa autonomia da letra A não te pertence, tá? Você vai ter que chamar o enfermeiro para tomar uma decisão dessa, que vai contatar também a equipe médica e etc. Tudo bem? Então, por isso, só o item 3 está correto. Letra D. Questão número 9. A senhora tal, ela é idosa, ela tá lá numa casa geriátrica, etc. Ela anda sem auxílio, mas ela tem dificuldade de chegar ao banheiro a tempo. Tá bom, vamos julgar esses itens todos aqui, ó. A incontinência urinária deve ser esperada numa idade como a senhora SGC tem. E a única opção, e a opção de tratamento prioritária é o uso, deve envolver o uso de produtos absorventes. Complicado, né? Então, a pessoa tem 71 anos, ela está taxada só pela idade a ter incontinência urinária, como se a incontinência urinária ela não fosse multifatorial. Falsa, tá? Fora isso, os absorventes não é um tratamento, né? Ele é algo paliativo ali, necessário, simplesmente. Falso. Veja que bênção, gente. É uma bênção, já encontramos a correta. Ah, mas simples assim? Pois é, porque a idade você não pode taxar. Então quer dizer que todas as pessoas acima de 70 anos, elas têm incontinência urinária? Não, gente, é óbvio que não, tá? Vamos continuar lendo aqui, mas só por aí você já teria ganho essa questão. Os exercícios de Kegel, opa, isso é um tratamento, né? Realizado com intervalos regulares. Cadê? Ao longo do dia são úteis. E a opção de tratamento prioritária para a senhora SGC envolve técnicas comportamentais. O que é importante você avaliar aqui? A questão não é uma questão profunda sobre incontinência urinária. Essa questão ela apresenta o método de Kegel como uma opção de tratamento importante e nas outras alternativas você vai notar que você não pode taxar qual que é o tratamento único para ela. Você não pode dizer que só o tratamento cirúrgico vai funcionar, que só o tratamento farmacológico. Não, inicia-se sempre pelo tratamento que corresponde ao comportamento, ao exercício que ela pode fazer. Veja, não é invasivo, é algo que vai melhorar a qualidade de vida dela e etc. Isso vai ser associado com outros tratamentos? Pode ser associado, né? Ninguém está falando que não, mas as outras alternativas elas começam a fechar como única ou exclusiva possibilidade, tá bom? O item 2 aqui, ok, né? Item 3. Uma em cada 10 residentes de uma casa geriátrica apresenta incontinência urinária. E a opção de tratamento envolve medidas farmacológicas. Gente, eu não faço a mínima ideia qual é a estatística das casas geriátricas, tá? Fato é que muitos idosos podem ter incontinência urinária? Pode. A idade é o único fator? Não. Por isso que a gente colocou falso lá na letra A. Mas fato é que as medidas farmacológicas é o que há, é o tratamento prioritário. E aí aqui você desconsideraria, então, o tratamento comportamental lá do item 2. E aí você começa a fechar as possibilidades, tá? Então, errado. Um catéter de demora deve ser inserido tão logo seja possível e a opção de tratamento prioritária para a senhora SGC envolve uma intervenção cirúrgica. Da mesma forma aqui, está dizendo que o comportamento ali, a alteração comportamental do item 2, ela é menos prioritária e de cara ela acabou de ganhar uma possibilidade de intervenção cirúrgica e uma sonda,
tá? Veja como ficou fechado, como ficou tratado, né, o tratamento dessa senhora, como ficou estipulado o tratamento dessa senhora unicamente como cirúrgico, ou vai pôr a sonda, ou aqui na letra A fala, não, o tratamento é absorvente, e não. Veja que em muitas questões de enfermagem, quando se trata de incontinência urinária, a gente vai apoiar os exercícios de Kegel, tá bom? Então, item 2 está correto, como é só o item 2, a alternativa D. Item 10. A higienização das mãos é reconhecida mundialmente como uma medida primária muito importante no controle de infecções. Isso aqui, clássico, né? O termo lavagem das mãos foi substituído por higienização das mãos. E veja, dentro desse tema, higienização das mãos, a gente tem várias opções. Lavagem de mãos era o termo antes utilizado, ou correspondia só a lavagem de mãos. Agora a gente pode lavar as mãos, lavagem simples das mãos, utilizar antisséptico, a fricção, o álcool gel, a lavagem cirúrgica. Então a gente tem várias opções aqui de acordo com a indicação. E cai muito as 5 indicações da lavagem de mãos, que é o que vai ser cobrado aqui nessa questão, tá? Vamos julgar um item a item aqui também. Recomenda-se a higienização das mãos antes de iniciar o turno de trabalho? Sim, porque aqui são os 5 momentos de lavagem de mãos. Recomenda-se a higienização das mãos com água e sabonete quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. Falou que a mão tá suja, esquece álcool gel, tá? É a higienização das mãos mesmo. Cuidado que isso sempre cai, é bem clássico. E questão de lavagem de mãos, de higienização das mãos no geral, são bem tranquilas. Item 3. Recomenda-se a higienização das mãos com preparação alcoólica, sob a forma de gel líquido a 3% de glicerina, antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico. Por que não requer um preparo cirúrgico? Porque aqui a gente já tem a lavagem de mãos para centro cirúrgico. A gente usa escovinha, lembra que vai até o cotovelo. Perfeito. Olha o item 4. Recomenda-se a higienização das mãos com preparação alcoólica. Qual que é o termo geralmente para isso, né? A fricção antisséptica das mãos. Na mesma recomendação acima, antes de preparar ou manipular medicamentos. Quando a gente falar de iniciar turno de trabalho, após ir ao banheiro, antes da refeição, que mais? Antes do preparo de alimentos e preparo, seja no preparo, seja manipulação com relação a medicamentos, esses 5 momentos aqui, a gente vai lavar as mãos com água e sabão. Isso é pegadinha de prova clássica. Caiu um desses itens e na alternativa falou que a gente vai utilizar a opção de preparação alcoólica, bem, errado. Tá? Então veja que aqui utilizou o último item, que corresponde ao 5º momento, digamos assim, de higienização das mãos com água e sabão, e ele troca aqui pela preparação alcoólica. Tá? Então esse último item foi considerado errado. O item 4, então, não. A gente tem, então, a alternativa D. E, por fim, observa aqui, ó. O paciente está com um catéter intravascular periférico inserido há 72 horas para infusão de soro com eletrólitos. No início do plantão, o técnico de enfermagem avalia o sítio de inserção do catéter e observa hiperemia, edema e dor. Isso aqui, gente, já é a dica, porque se o catéter estivesse normal, sem nada, tá? Fluindo normalmente, a gente tem aí vários estudos que avaliam permanecer esse catéter no mesmo sítio de inserção 72 horas, 96 horas, e é solicitado assim, se tá tudo bem, não mexa no catéter antes desse período. Só que, ó, se está tudo bem, não mexa no catéter antes desse período, até porque o risco de infecção aqui foi muito semelhante entre 72 horas e 96 horas. Porém, o enunciado, ele já traz características desfavoráveis à permanência desse catéter no local, tá? Além disso, não tá funcionando, não há refluxo de sangue, tá bom? Diante desses sinais e sintomas, faz-se o quê? Fica olhando para ver se aumenta o edema? O que vocês acham? Esse catéter, se o paciente está com esse catéter, é porque ele está usando esse catéter, ou deveria estar usando esse catéter. Ele já está num limite de troca,
pelo tempo. Ele está associado com vários sinais flogísticos locais e ainda não está refluindo sangue. Vai permanecer esse catéter ali para quê? Para qual utilidade? Letra B, trocar o curativo. O catéter continua não funcionando, gente. Aplicar calor local. O negócio já está inflamado. Você aplica calor local. Retirar o catéter intravascular. Tá? Atenção. Então, a recomendação é que um catéter ok funcionando, ele pode permanecer ali 72 até 96 horas ok, sem grandes riscos de infecção. Mas se já está relatado aqui todas essas alterações e um catéter não funcionante, só resta retirar o catéter. Não tem o que fazer, tá? Isso está aqui na letra D. Beleza? Veja que algumas questões aqui foram bem técnicas, decorebas até, sim, faz parte de todo esse conteúdo para concurso que a gente tem, e outras aqui foram mais de análise, né? De você perceber qual seria a melhor alternativa, como é a questão do banho que a gente viu. A gente vai ter que analisar e utilizar, sim, o bom senso de um cuidado realizado com excelência ao paciente para saber qual que é a melhor resposta. Beleza? Então, continuem treinando, estou aqui à disposição de vocês com todo o gás para que vocês façam uma excelente prova, gente. Até mais.